Jeremias, durante o seu período, durante o ministério profético que ele exerceu, chamado por Deus, ele esteve pregando arrependimento ao povo de Judá e chamando a submeter-se a Deus, a voltar-se a Deus. Mas o povo de Judá, ele endureceu o coração. Deus entregou aquele povo para a rebeldia, para a contumácia, e eles não deram ouvido ao Senhor. Embora desde o chamado de Jeremias, Deus já havia declarado para ele que ele pregaria aquele povo, mas eles não, de modo nenhum, eles ouviriam a pregação de Jeremias. Jeremias então pregou, chorou por aquele povo, intercedeu por aquele povo, proclamou aquele povo, chamou-os a arrependimento, ordenou que se submetessem ao Senhor, que se rendessem à palavra do Senhor. Todavia, inutilmente, porque aquele povo permaneceu endurecido diante da pregação. A pregação, na verdade, endurecia eles cada vez mais. E esse é um dos efeitos da pregação. Ou a pregação nos coloca mais perto do céu, ou a pregação nos coloca mais próximos do inferno. E se Deus nos der fé e Deus produzir em nós verdadeiro arrependimento, Ele nos conduzirá pela pregação como meio de graça para o conhecimento de Cristo Jesus, e com este meio de graça, que é a pregação, nos colocará na salvação. Mas a pregação também pode ser um instrumento de juízo e de condenação, porque a pregação pode revelar a dureza, a escravidão, as trevas do coração, de modo que quem ouve a pregação, ao não crer, não somente não crê, mas rejeita e odeia, despreza o soberano Deus, e com isso sentencia a si mesmo sob juízo. Nós temos então, depois que o povo é endurecido, Deus levanta a Babilônia vem então e leva cativo grande parte do povo de Israel para a Babilônia, um outro grande grupo para o Egito, e os demais eles dispersam por outras terras. Diante de toda aquela desolação, destruição, miséria, fome, vergonha, o templo destruído, os muros de Jerusalém destruídos, Deus agora levanta Jeremias mais uma vez para chamá-los ao arrependimento sob juízo, porque antes era uma chamada ao arrependimento antes do juízo. Agora, debaixo da consequência do pecado deles, debaixo do juízo de Deus, sob a disciplina e a dura vara do Senhor, e a mão do Senhor estando contra eles, eles então agora se viam com novamente Deus chamando ao arrependimento, aquele povo. Dentro desse momento de sofrimento, de dor, no capítulo 3 de Lamentações, no verso 1, Jeremias ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele volveu contra mim a mão e de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Então nós vemos aqui a tristeza, a angústia, uma profunda tristeza em Jeremias em ver Deus punindo, disciplinando, pesando a mão sobre o seu povo. Diante desse cenário, talvez nós podemos perguntar assim: então Deus desprezou o seu povo? Deus agora dará as costas ao seu povo? Deus ele então trará juízo definitivamente contra o seu povo? A resposta é não. Porque quando nós olhamos para o capítulo 3, verso 22 até o verso 33, nós vemos uma palavra de esperança em meio à desolação. Nós vemos uma palavra de vida em meio à morte. Nós vemos uma palavra de futuro em meio a uma desordem, um caos que se estabelece pela maldade dos homens, mas ainda assim sob o controle da soberania de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 22 ao verso 33, a palavra de Deus ela diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor
para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então nós temos aqui a palavra do Senhor vindo pela boca de Jeremias, e agora não uma palavra de juízo, uma palavra de condenação, mas uma palavra de admoestação, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de promessa de restauração para um futuro próximo, que certamente duraria 70 anos, segundo a profecia que Deus deu a Jeremias, e que nós sabemos que, por exemplo, lá em Daniel capítulo 9, quando Daniel viu cumprir, a palavra do Senhor, Daniel 9, verso 1 e 2, diz assim: no primeiro ano do Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, do primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Deus, em primeiro lugar, Deus fez com que houvesse tristeza. Deus conduziu aqueles homens à angústia, à vergonha, à afronta que o pecado, a rebeldia, a idolatria, a murmuração, a indiferença, o abandono do verdadeiro culto a Deus. E Deus é um Deus que leva o culto como um assunto muito sério. Os anos acumulados de pecados de Israel, de Judá, agora veio a conta, e a conta veio com juros. E Deus cobrou desta rebeldia, daquela geração. O pecado dos pais caiu agora, veio sobre eles, de modo que eles então estavam sob condenação, sob juízo, sob disciplina do Senhor. E observe bem, se nós olharmos aqui o verso 29 ao verso 33, a palavra é uma palavra de arrependimento, é uma chamada ao arrependimento. Ele diz: ponha o pó na boca, ou seja, se humilhe, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que fere. Ou seja, Deus estava disciplinando, Deus estava batendo neles, punindo eles. Farte-se de afronta. Então a ideia de vocês afrontaram a Deus o tempo todo, pecaram contra Deus, e agora a ira de Deus veio sobre vocês. Mas a palavra é: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, e aqui nós vemos algo interessante, a palavra de Deus fala que a tristeza segundo Deus, a tristeza que vem de Deus, a tristeza que Deus produz para tirar-nos a alegria do nosso pecado, para tirar-nos o prazer da desobediência, para tirar-nos a sedução da cobiça, de modo que a tristeza que Deus produz, ela de fato induza ao arrependimento. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer em punir, Deus não tem prazer em nos disciplinar, Deus não tem prazer em nos levar à tristeza. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala algo semelhante a respeito do arrependimento que Deus produz. 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 ao verso 10, a palavra de Deus diz assim: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido,
vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, ou seja, entristecidos, mas fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus, atende bem para isso, o verso 10 diz, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, quando voltamos os nossos olhos ao texto de Lamentações, capítulo 3, do verso 29 ao verso 33, de fato é isso que Deus está falando através de Jeremias ao povo. Entristeçam, se fartem de afronta, deem a cara, a outra face, para serem punidos. Verso 32, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E o motivo é muito claro. Por que Deus não nos entrega para o nosso pecado, para a destruição do nosso pecado, para a consequência do nosso pecado, para a culpa do nosso pecado, para a vergonha do nosso pecado, para a inimizade do nosso pecado, para a condenação do nosso pecado? Deus não faz isso por causa de Cristo Jesus. Ele revela a misericórdia de Deus para nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O nosso Redentor, o nosso Mediador, aquele que é o amado da nossa alma, ele intercede por nós. Ele roga a nosso favor. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu a nossa condenação. E agora ele, a nosso favor, diante do Pai, ele garante-nos a aceitação. Ele nos dá perfeito e completo perdão. E ele nos torna, então, membros da família. E enquanto ele permanecer no céu, diante do Pai, intercedendo por nós, com as suas mãos estendidas a nosso favor, mal nenhum pode nos destruir. Nós estamos livres da condenação. Nós estamos livres da ira de Deus. Embora é verdade que as consequências do nosso pecado, a disciplina do nosso pecado, a correção e a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, poderão ser usados como instrumentos de um pai que disciplina a seu filho. É por isso que ele diz então que as misericórdias se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele diz isso no verso 23 e no verso 32, grande a grandeza das suas misericórdias. É por isso que no verso 24, Jeremias diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. É interessante a gente observar o contraste do verso 1 e o verso 24. No verso 21, ele diz, eu sou o homem, no verso 1, ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Um Deus que ira, um Deus que provocado por causa da rebeldia, da desobediência, da indiferença, ele levanta o seu furor, seu justo juízo, a sua santidade ofendida, imaculada, ele se levanta e cuida dos seus. Mas em vez de fugirmos de Deus, em vez de nos envergonharmos e tentarmos nos esconder de Deus, como Adão fez no jardim após a queda, é importante observarmos que no verso 24, Jeremias diz, a minha porção, o meu alimento, o meu sustento, aquilo que nutre e satisfaz a minha alma é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E observe que do verso 25 ao verso 28, ele nos chama novamente a um arrependimento, a reconhecermos que nós pecamos contra Deus, que nós envergonhamos com os nossos pecados, que nós nos rebelamos contra Deus e que nós desobedecemos a sua palavra, a sua lei. Bom é o Senhor para os que buscam, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar
a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente solitário e fique em silêncio. Novamente, não só aguardar a salvação do Senhor em silêncio, mas às vezes sozinhos, porque ninguém pode se arrepender por nós. Ninguém pode. É verdade que o nosso pecado pode afetar outras pessoas. O nosso pecado pode prejudicar direto ou indiretamente outras pessoas. O nosso pecado pode trazer vergonha coletiva. O nosso pecado pode tirar os benefícios de muitas pessoas. Mas o arrependimento é algo solitário. O arrependimento é algo que nós fazemos sozinho e em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó e talvez haja esperança. 70 anos se passaram, e novamente citando Daniel capítulo 9, finalizando então o nosso estudo, Daniel ele ora uma oração em favor do povo de Israel. E no capítulo 9, do verso 4 até o verso 19, nós temos uma oração. E essa oração ela fala de arrependimento, de vergonha, transgressão da lei, rebeldia, indiferença, desvio, desprezo. Em tudo isso, eles colheram as advertências, as ameaças da lei. Aquilo que Deus disse, não faça, porque se fizer, a minha mão será contra vocês. Quando lá em Deuteronômio capítulo 28 e 29, Deus tem bendito serás e bendito serás. Mas também nós encontramos maldito serás e maldito serás, mediante todas as desobediências listadas por Moisés, por Deus através de Moisés. É por isso que no capítulo 9, verso 11 até o verso 19, a palavra de Deus diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu a Israel. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Se cumpre a esperança. Se cumpre a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã.
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que Deus nos abençoe a pensar na misericórdia de Deus, não apenas como um atributo distante, mas como sendo algo experimental, algo diário, algo contínuo, algo que sempre está manifestando as bondades de Deus na nossa vida. E que nós possamos amar as misericórdias de Deus. E a melhor forma de mostrar que nós vivemos as misericórdias de Deus é através de um arrependimento contínuo, sincero, verdadeiro e realmente bíblico. Que Deus nos abençoe. Amém.